Recomeçou aí? Tá aceso aqui, não tá? Tá. Bem, o objetivo da aula de hoje é ver alguns exemplos de funções que podem ser expressas como série de potências. Isso é uma grande vantagem, porque se uma função pode ser expressa por uma série de potências, uma vez que uma série de potências pode ser aproximada por alguma soma parcial das suas sequências geradoras, a função pode ser aproximada por uma expressão polinomial, e essa expressão polinomial envolve só as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Não envolve nada mais complexo do que isso. Então, por isso, você tem essa vantagem de poder expressar uma função como uma série de potências. Você já tem um exemplo disso, tá? Você tem o seguinte, ó. Dado x pertencente ao intervalo menos 1, 1, você sabe que 1 sobre 1 menos x é a somatória de x elevado a n, e n variando de 0 a mais infinito. Você já tem isso. Quer dizer, então você vê o seguinte, essa expressão aqui, 1 sobre 1 menos x, essa função, 1 sobre 1 menos x, ela se escreve como uma série de potências, e essa série de potências é uma série centrada no zero, porque é a somatória, né? Isso aqui é a somatória de n igual a 0 a mais infinito, de 1 vezes x menos 0 elevado a n. Quer dizer, você está pegando aqui a sequência constante igual a 1, né? Os coeficientes são os termos da sequência constante, todos os termos igual a 1. E ela é centrada no zero, e é 1 sobre 1 menos x. Mas daí você consegue derivar, não vamos falar em derivar, consegue obter outras funções que se escrevem como série de potências. Por exemplo, tá? Daí você tem o seguinte, daí 1 sobre 1 menos x2, ó, 1 sobre 1 menos x2, olha, por exemplo, isso aqui, ó, 1 sobre 1 menos x2, você sabe quem é 1 sobre 1 menos x2, se o x2 em módulo for menor do que 1, tá? Que ocorre se somente se o módulo de x é menor do que 1, então você vai ter que isso aqui é somatório de n igual a 0 a mais infinito de quê? De x ao quadrado elevado a n. Já que você tem essa igualdade aqui em cima para todo x aqui, ou seja, para todo x cujo módulo é menor do que 1, então você tem essa igualdade aqui para todo x também cujo módulo seja menor do que 1. Ou seja, isso aqui é somatória de n igual a 0 a mais infinito de quem? De x elevado a 2n, que também é uma série de potências, tá? É uma série de potências onde os termos... Você concorda? Você concorda que isso aqui é a série de potências, ó? Isso aqui, ó, só para observar. E daí, tá? Se x2 em módulo é menor do que 1, tá? Então você tem isso aqui. Agora, observe que isso é a série de potências, tá? A n, tá? X menos 0 elevado a n variando de 0 a mais infinito. Ó, olha aqui, ó. Essa série é essa daqui. Somatória de onde a sequência n é dada por seguinte. A n é quem? A n é 1 se o n é par, tá? E é 0 se o n é ímpar. Você concorda comigo?
Você concorda comigo? Isso aqui é verdade? Essa série de potências aqui é essa série aqui, onde o A índice N é 0 se o N é ímpar e é 1 se o N é par. Correto? Porque só sobra os termos com expoente. Com expoente o quê? Com expoente positivo, com expoente par, né? Só sobra os termos, com expoente par, não, desculpa. Só sobra os termos aqui, N, que é tanto o índice de N como o expoente aqui, só sobrevive daqui para cá, porque só está sobrevivendo se for expoente par. Com o coeficiente é 1. E os termos ímpares, coeficiente 0. Tá bom? Então você tem isso aqui. Convém observar que você tem outras situações. Ó. Olha aqui, ó. Dado P, se você pega P diferente de 0, P real diferente de 0, quem é 1 sobre P menos X? Tá? Observe que isso aqui é verdade somente se o módulo de X é menor do que 1, tá? E vale, é o que eu apaguei, né? Só observando aqui, ó, não deixe de observar isso. O módulo de x2 é menor do que 1, se somente se o módulo de x ao quadrado é menor do que 1, que ocorre se somente se o módulo de x é menor do que 1. Ok? Então isso aqui é verdade, essa igualdade vale para todo x, tal que o módulo de x é menor do que 1. Agora veja aqui, ó, pegue P diferente de 0. Se você pegar P diferente de 0, aí eu posso fazer a seguinte brincadeira, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre P vezes o quê? 1 sobre 1 menos x sobre P. Não é? Se eu coloco P em evidência, ó, fica P vezes 1 dá P, P vezes x sobre P dá x. E aí você olha para cá, tá? E considera o caso em que x sobre P em módulo é menor do que 1. Considera o caso em que x sobre P em módulo é menor do que 1. Se isso ocorre, então essa soma vai virar o quê? Vai virar 1 sobre P vezes somatória de n igual a 0 a mais infinito, de quem? De x sobre P elevado a n. Tá? Isso nessa situação, ou seja, que você pode escrever ainda como sendo 1 sobre P vezes somatória de n igual a 0 a mais infinito, aí vai ficar o quê? 1 sobre P elevado a n vezes x elevado a n, correto? Isso eu estou fazendo a conta nessa situação, estou usando a fórmula, a primeira aqui. Então isso aqui pode fica somatória de n igual a 0 a mais infinito, de quem? De 1 sobre P elevado a n mais 1, vezes x elevado a n, que também é uma série de potências. E isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade se o x sobre P em módulo é menor do que 1. Isto é, se o módulo de x é menor que o módulo de P. P diferente de 0. Tá? Então você tem essa igualdade se o módulo de x é menor do que o módulo de P. Tá? Engraçado é que você consegue, tá? Você consegue uma série de potências na seguinte situação. Olha aí, ó. Se você... Olha aqui essa forma. Olha aqui essa forma. Dado P real, você também tem o seguinte, ó. Quem é 1 sobre 1 menos x menos P. Tá? Tá bom? 1 dividido por 1 sobre... Isso aqui é somatória de n igual a 0 a mais infinito. Tudo eu estou fazendo à luz dessa forma original aqui, ó.
Isso aqui é a somatória de n igual a zero a mais infinito de quê? De x menos p elevado a n. Não é? Isso se o quê? Se o módulo de x menos p é menor do que 1. Tá? Então você tem essa série de potências. Por exemplo, daí você está o seguinte, ó. Daí, se você tiver, ó, 1, tá certo? Sobre 4 menos x. Por exemplo, 4 menos x é 1 sobre 1 menos, para dar 4 menos x, basta colocar o quê? X menos 3, né? Né? Fica 1 menos 3 dá mais 3, fica 4 menos x. Então isso é o quê? Somatório de n igual a zero a mais infinito de quê? Elevado a n. Entendido? Por exemplo, você tem isso aqui. Isso se se o x menos p é menor do que 1. Ou seja, isso aqui vale qualquer que seja x, tá? Tal que x menos p seja menor do que 1. Não tem modo. Ou seja, isso vale nesse intervalo, né? Isso. X menos 3. Opa, desculpa. X menos 3. Isso vale no intervalo ó. Ou seja, essa igualdade vale nesse intervalo aqui. Tá? Entendido? E aí você pode ter mais variações, ou seja, brincando com essa daqui, você tem mais casos, tá? Vejamos o seguinte. Vamos ver outras situações. Para outras situações, eu preciso, tá, das seguintes duas ou três proposições que vêm para frente. São proposições bem técnicas, cuja demonstração eu não as darei aqui. Eu não vou usar tempo da aula para dar a demonstração do que eu vou iniciar aqui, porque ela é bem técnica. Se quiser, as demonstrações estão nas notas da aula, tá? Inclusive, fica na descrição do vídeo, tá? Que eu disponibilizo para vocês. A primeira proposição é a seguinte, ó. Na aula passada, inclusive, ó, a proposição que diz que o conjunto de convergência de uma série de potências, tá? Eu demonstrei o seguinte: dado uma série de potências, na aula passada, eu demonstrei que, dado uma série de potências dessa forma, o conjunto de convergência dessa série de potências, tá, é o intervalo da forma, P menos R, P mais R. É um intervalo dessa forma. O conjunto de convergência é um intervalo dessa forma aqui. Por que eu estou botando barra? Porque eu não sei se é fechado, se é aberto, se é sempre fechado, mas com certeza é um intervalo desse tipo aqui. Conjunto de convergência, tá? De uma série de potências. Aí você pode ter, inclusive, o R sendo mais infinito e o R sendo zero, né? Que é só o centro, né? Ela só converge no centro. Há casos que isso acontece. E lá na demonstração, eu
eu usei esse conjunto aqui, ó. S é o conjunto formado por cada x real, tá? Tal que essa série aqui, ó, somatória de n igual a k a mais infinito de a n x menos p elevado a n, ela converge o quê? Absolutamente, tá lembrado? Não, desculpe. S era o conjunto do S. É o conjunto formado por... Na demonstração da aula passada que está no vídeo. S é o conjunto formado pelo módulo de x menos p, tal que x é real, e essa coisa converge absolutamente. Aí na demonstração eu escrevi assim, ó, S é limitado superiormente, né? Tá? S tem cota superior. Portanto, aí eu repeti, S tem cota superior. Não é S tem cota superior, S tem supremo, tá? Eu não sei se você viu o vídeo, eu coloquei na descrição do vídeo a correção. Se você olhar no vídeo, S tem cota superior. Daí, S tem cota superior. Eu repeti do S tem supremo. Supremo R positivo, tá? Então, olhe lá na aula passada, isso é fundamental. A conclusão é que S tem supremo. Bem, aí tem a seguinte proposição. A seguinte proposição aqui são duas proposições bem técnicas. Nas notas, eu não coloco uma proposição só, eu coloco umas 3 proposições, tá? Que eu vou sintetizar aqui numa só, mas para efeito técnico, para efeito de demonstração, eu divido em 3 situações essa proposição que eu vou colocar aqui, que é a seguinte: sejam, P o número real e uma sequência a n maior ou igual a k, tá? As séries de potências, as seguintes séries, essa série aqui, ó, somatória de n igual a k a mais infinito de a n x menos p elevado a n, tá? Essa série de potências. E essa daqui, ó, somatória de n igual a k1, tá? A mais infinito de n a índice n, x menos p elevado a n menos 1, olha aqui, ó, essas duas séries, onde o K1 é o máximo entre K e 1, a sequência começa de K, a sequência começa do K, tá? A K mais 1, mais 2 milhões. Aí você monta essas duas séries de potências. Essa daqui é... Essas séries de potências, elas têm... Essas séries de potências têm o mesmo raio... de convergência. Convergência, tá? Elas têm o mesmo raio de convergência. Isto é,